suavidade e a doçura da paz daquele quem é o divino, daquele quem é o celeste amigo, daquele quem é o anjo tutelar das nossas vidas, Jesus, consiga a acolher a todos nós. A nos acolher, meus irmãos, para que possamos sair daqui hoje levando o máximo de luz que nós viemos aqui buscar. Mas não esta luz artificial que ilumina apenas os limites do externo, mas esta luz profunda, essa luz espiritual que clareia as escuridões mais secretas da nossa alma. As nossas lágrimas, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas incertezas, os nossos desânimos, porque é isto que o Evangelho representa: luz interior, luz em meio à escuridão, luz em meio à sombra. E não foi por acaso que a maior luz que nós recebemos do Cristo, ele nos orientava que quando ela fosse levantada ali no meio dos discípulos, dos cristãos, que nós não ofuscássemos, que nós não colocássemos esta luz que ele vai chamar alegoricamente de candeia debaixo do alqueire ou do velador, mas que ela fosse colocada acima, de local de destaque, para que todos que adentrassem a casa pudessem sentir esta luz, deixar-se penetrar por esta luz, iluminar-se desta luz. E é assim, dentro da simbologia da iluminação da luz, é que ele vai nos apresentar como sendo a luz do nosso mundo íntimo, como sendo a luz do nosso mundo interior, a tal ponto que ele vai nos esclarecer que aquele que recebe a sua luz nunca caminhará mais ante as trevas do mundo, ou que podemos dizer, ante as trevas de nós mesmos, que tanto nos desafia a rompermos com ela para podermos vislumbrar do alcance maior desta luz. E compartilhando um pouco desta luz na noite de hoje com todos, extraída dessa apoteose, dessa usina de forças, de energia, de luz, que é o Evangelho, nós escolhemos falar para iniciarmos o nosso ano, já que em dezembro lembramos muito e falamos muito dele, mas é necessário também que iniciamos refletindo nele. A personagem mais celestial, mais sublimada, que como um astro de primeira grandeza, o Criador, o nosso Pai, poderia enviar ao mundo. Vai nos dizer a querida benfeitora Amélia Rodrigues, através do nosso querido Divaldo Franco, que Jesus é esta síntese de uma constelação de astros luminosos, celestiais, temporariamente tomou-se de uma forma humana, encarcerado nesta forma humana, temporariamente, para descer às misérias dos homens. Então ele vem como um astro luminoso
de primeira grandeza a provocar a maior revolução moral, ética e espiritual que a humanidade se tem notícia. Com ele, se iniciaria uma nova era para a humanidade. Uma era de luz. Uma era em meio a essa crise moral, em meio às dores, em meio às lágrimas, em meio às incertezas, em meio à dúvida, em meio ao abandono. Ele acenderia nos corações uma nova era, um novo sentido, uma nova filosofia, um novo propósito de vida. E a sua vibração desse astro vai nos dizer a querida benfeitora Joana de Ângeles, desse espírito de rara beleza, de primeira grandeza, alteraria de forma brusca e grave as vibrações psíquicas que envolvem todo o nosso planeta. Uma imensa e dúlcida energia de paz, de ternura, passar a se tomar conta de toda a Roma, a espargir-se, ramificar-se por todo o mundo, era inundado por essa suave, por essa invisível, por essa indizível energia que iam tomando conta do mundo e do mundo interior de cada criatura. Que, como vai dizer o querido benfeitor Humberto de Campos, junto com Joana de Ângeles, logo ali, Humberto de Campos, logo no prefácio da obra extraordinária Boa Nova, do nosso querido Chico, que nem os mais notáveis historiadores da época, estudando aquela época, não conseguiram explicar essa potente energia invisível que tomava conta do mundo. Que mais à frente também não só impactaria as vibrações psíquicas do planeta, mas também alteraria profundamente as vibrações do nosso íntimo. Porque, como vai nos dizer Amélia Rodrigues, era impossível não pensar nele. Era impossível não senti-lo, tocá-lo, estar perto dele, ouvir a sua voz, sem que essa dúlcida energia não nos alteraria profundamente e nós nunca mais seríamos o mesmo depois de estar junto desta luz, desse astro celestial. Porque ele alteraria profundamente o nosso íntimo, o nosso estado psíquico. A sua voz lúcida, o seu olhar profundo, afável, a sua mão de misericórdia, o seu abraço, o seu acolhimento, era de uma ternura gigantesca, que mesmo que não se permitisse penetrar-se por essa energia, não tinha como, vai nos dizer Amélia Rodrigues. E esta energia que envolvia toda Roma, vai nos dizer Humberto de Campos, que ela privilegiava principalmente de forma misteriosa e inexplicável aos olhos dos homens, o governo do imperador Otaviano, que fazia um governo de glórias, que governava para o povo, que tudo que ele fazia dava certo, transformava-se em beleza. As guerras nunca houveram dado um intervalo de uma entre a outra tão grande quanto na era do governo de Otaviano. Era como se as espadas se embanhassem e as lanças temporariamente se silenciavam. Porque espíritos, como vai dizer Humberto de Campos, belicosos, sanguinolentos, sanguinários, como o de Alexandre o Grande, como o de Aníbal, temporariamente não estavam mais mergulhando na indumentária carnal, mas espíritos de luzes, estetas
da cultura, da filosofia, da música, da arte, como Virgílio, como Tito, como Horácio e tantos outros que iam enriquecendo aquela era de tamanha beleza, de tamanha ternura, que somando com essas vibrações fazia aquilo que Humberto de Campos novamente vai dizer na obra Boa Nova. Nenhum dos historiadores conseguiram registrar. Mas segundo Humberto de Campos, o que eles não sabiam, eles e nem Otaviano e nem toda aquela sociedade, é que já estava se aproximando o grande momento da humanidade. Porque os profetas já houveram silenciado há algum tempo. E os judeus se ansiavam pela vinda do Salvador, pela vinda daquele que os libertaria do jugo perverso de Roma. As profecias já fazia tempo que não se havia nenhuma notícia, mas a terra se preparava para que Humberto de Campos vai chamar no livro Boa Nova, logo no prefácio, está lá uma página extraordinária. É que estava chegando o momento e o século do Evangelho. Estava chegando para a humanidade este momento de uma era nova. Estava chegando o momento do governador planetário, do planeta, apresentar aos homens, ao mundo, a sua boa nova. O livro que, segundo Humberto de Campos, mais vivaz que a humanidade se tem notícia. Porque, como vai nos dizer a Amélia Rodrigues, o Evangelho do Cristo, vai dizer ela, é a história da saga do homem atormentado, que bate as portas do Cristo e ele nos atende. Então o Evangelho é Jesus atendendo às nossas lágrimas, é atendendo às nossas sombras, às nossas tormentas, da qual ali se inauguraria na face da terra uma outra era, um novo projeto, novos rumos e uma nova proposta de uma felicidade até então desconhecida dos homens. Então vai dizer Humberto de Campos que a terra é como se estivesse em núpcias, a espera simbólica do seu noivo espiritual, que no simbolismo do casamento, a união do homem para com o Criador, do Filho para com o Pai, para com o Divino. E não é por acaso que Jesus vai iniciar a Boa Nova logo no casamento, usando daquela simbologia para mostrar ali o propósito da sua Boa Nova é unir-se perpetuamente o homem, a criatura, para com seu Criador, para com seu Divino. Então estávamos vivendo a núpcias do advento da Boa Nova na Terra. E explicando esses fenômenos por um prisma espiritual, o querido benfeitor Emmanuel vai nos dar mais notícia lá no livro A Caminho da Luz, quando ele vai nos esclarecer que por dois momentos ímpar, espíritos crísticos, coordenado pela mente do Cristo, se reuniram sob o seu comando por duas vezes, envolto a psicosfera do planeta. A primeira, quando a Terra ainda estava no estágio de uma nebulosa. Quando ainda a Terra estava no coração e no pensamento e na mente do Cristo. Se reuniram-se para discutir-se os projetos, a engenharia para se formar hoje essa escola abençoada que nos acolhe. Ali se reuniram. E depois, o outro único momento ímpar foi todo esse que nós narramos. Foi quando, para discutir do projeto da vinda e preparar os caminhos
para que o governador planetário pudesse temporariamente deixar as altas paragens do mundo espiritual para governar junto aos nossos corações. Como um poderoso general que deixa o seu posto, seu alto posto, esse general do amor, para se juntar com os soldados na batalha da luz. Então ele veio para ter junto conosco. Então nós estávamos sobre o psiquismo desses espíritos puros, desses espíritos críticos. Nós estávamos sobre a mente do Cristo, que já inundava a terra desta paz inexplicável, que Humberto de Campos e Joana de Anjos vai nos dar notícia no mundo espiritual. E ele escolhe de uma forma marcante, num contraste, porque o nascimento desse rei, desse mestre, ele ao mesmo tempo impactaria, mas ao mesmo tempo seria de tamanha descrição que nos impacta até hoje. Porque é de um contraste muito grande, como o Evangelho é o contraste do mundo, é o contraste do materialismo. Porque enquanto muitos esperávamos que o Cristo, o Messias, ou o esperado das profecias, o Rei, viesse em carruagens douradas de ouro, ou que nasceria em palácios, que seria filho de rei, de rainha, que ele seria um príncipe, ou que ele seria um general de um grande exército poderoso, e que sua vinda seria festejada por toda a Judéia. Ele vem numa noite singela, de uma forma mínima, silenciosa, discreta, apenas uma luz poderosa, que segundo Américo Rodrigues, no livro A Luz do Mundo, também de Divaldo Franco, esta luz provocada por seres espirituais, como a sinalizar simbolicamente aos 3 reis magos, que o Salvador já se encontrava entre nós, que o Messias já se encontrava entre os homens. E nesta noite singela, longe dos holofotes, dos tapetes vermelhos, das glórias da ilusão do mundo, ali estava o Rei espiritual das nossas vidas, colocado de forma improvisada num coxo, aonde os animais se alimentavam, aonde o gado ali se alimentava. Reveste-se de palha e é colocado Jesus de Nazaré, como a deixar-se marcado nos nossos corações, na nossa mente, o primeiro símbolo, a primeira mensagem não escrita, mas escrita no livro da nossa alma, porque o Evangelho são símbolos, que fala profundamente a nossa alma, ao nosso interno, e ali está um símbolo poderosíssimo, o símbolo da manjedoura, que gostaríamos de destacar, que ali como um alimento, que era colocado para os gados comer, para os animais alimentarem, ali estava o alimento, mas um alimento diferente, o alimento das almas. Aquele que a gente deveria alimentar-se com abundância dele, que ele estava ali para alimentar as nossas almas famintas de luz, famintas de verdade, famintas de esperança. Ali ele estava como um alimento e mais tarde ele assim nos apresentaria também. Da mesma forma que ele vai dizer ser a luz do nosso mundo, ser a luz do mundo, ele vai dizer eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento das vossas almas. Quem alimenta do pão que eu ofereço, quem alimenta do pão que eu distribuo, nunca mais perece de fome. Jesus estava falando da fome espiritual, a fome de amor, a fome de crescimento, a fome de luz que a nossa alma
embora Jesus, o alimento, já está em nosso meio 2000 anos atrás, nós ainda carecemos de ser alimentados pelo Cristo, por esta luz, por este evangelho que é convívio. Então, o primeiro símbolo da manjedoura, o pão espiritual, o alimento, o símbolo do alimento. E um segundo símbolo poderosíssimo que poderíamos extrair da manjedoura, como vai nos dizer Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, o símbolo da humildade. Porque a humildade, ela é a essência do Evangelho. Não tem como nós penetrarmos nos estudos do Cristo, do Evangelho. Podemos buscar o Criador, se nós não desnudarmos o nosso coração daquilo que é oposto a essa virtude chamada humildade. Se nós não envergarmos a nossa alma para essa vontade, para essa inteligência suprema que coordena os nossos destinos, que dirige os nossos caminhos, que ilumina as nossas vidas. Se o rei espiritual se ofusca em meio às trevas para brilhar, em meio às trevas do mundo, o que não seria necessário para com nós, míseros aprendizes, ele que vai ali, num simbolismo da humildade, novamente lavar os pés dos discípulos, que era um trabalho que, segundo a cultura judaica, de servos, de escravos e nunca de senhores. Ele, o Senhor, lava o pé do servo, dos seus discípulos. E fala assim: assim eu procedo para que vós lave os pés uns dos outros. Porque o reino de Jesus é um reino de contraste, é um reino diferente. É aquele que quanto menor é espiritualmente do lado da humildade, maior ele é perante o Criador, maior ele é entre os homens. E nunca o maior, materialmente falando, de vaidade, de orgulho, de egoísmo, é o maior também entre a proposta de Jesus. Porque ele é esse rei que não espera ser servido por ninguém. Ele vai misturar em meio à multidão, em meio a todos nós, para nos servir. Ele é o eterno servo das nossas vidas. 24 horas, registrando as nossas lágrimas, as nossas dúvidas, os nossos medos, nos assistindo através dos seus milhares de emissários encarnados e desencarnados espalhados pela terra e pelo mundo espiritual, em nome do Cristo, em nome do amor. Então, esses dois símbolos, como alimento das nossas almas, e o da humildade como sendo a base, como sendo a divisa de todo cristão, porque um cristão, ele jamais se compactua com a vaidade, ele jamais busca os aplausos entre os homens, ele jamais faz as suas obras para que os homens o vejam, ele ofusca na humildade, na simplicidade. Então ali é a divisa, é a virtude, é a base de todas as outras virtudes, como vai dizer os Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que se diz ter várias virtudes e não tem a humildade, ele é comparado a um homem com um corpo cheio de deformidades, cujas virtudes fantasiosas são apenas adornos, são apenas vestimentas que tampam as chagas do seu corpo doente. Então a humildade, sem a humildade não tem virtude verdadeira. E ela é marcada na manjedoura. A deixar registrada para nós que o Evangelho é essa lição de humildade do Cristo entre nós. Não estou conseguindo ver a hora. Aqui. Aqui, ó. Da onde? Aqui. Ah, tá, obrigado. E para caminharmos para o nosso final das nossas reflexões, nós lembramos também que um grande homem, um dos maiores historiadores que a humanidade tem a oportunidade de conhecer, mestre das línguas, especializado em grego, numa das maiores faculdades do mundo, a La Sorbonne, ele que
se destacava por ser um dos maiores críticos e perseguidor tenaz das palavras do Evangelho, ele vai se apaixonar pelo Cristo. Mas de uma certa forma que, através da sua irmã que se enferma, é acometida de uma tuberculose e é convidada pelos médicos que ela saísse de Paris e fosse até o Líbano. Porque ela estava acometida de uma tuberculose e o clima mais seco iria lhe proporcionar-lhe mais conforto e melhores resultados na sua terapêutica de cura. Então assim a sua irmã vai. E lá ela fica conhecendo os feitos do apóstolo de Jesus, Paulo de Tarso. E ela vai se apaixonar de tal forma pelo Cristo e por Paulo, que ela, sabendo da grande influência do seu irmão na França, entre os intelectuais, entre o clero da igreja, entre as altas patentes do cristianismo da igreja dominante, ela escreve para o seu irmão que ele não procurasse Jesus mais na letra morta das escrituras deturpadas dos homens, mas que ele procurasse os feitos do Cristo, que ele buscasse procurar Jesus o máximo dos originais possível, que ele conseguisse ali aglomerar e que ele aprofundasse na vida desse homem que viveu entre os aflitos e os sofredores do mundo, que ele meditasse nas suas palavras profundas de ética, de moral, de espiritualidade, que ele deixasse-se penetrar-se além da letra que mata, da letra que é morta, da letra que mata o espírito, do sentido, daquilo que está dentro do simbolismo, da alegoria, do figurado. Então ela assim se fez. Buscou se aprofundar-se no Cristo. E num dia memorável, um dia especial, aonde uma turma de novos alunos inauguraria um novo método, uma nova equipe a ser formada. Então ele, como mestre de cerimônia, convidado ilustre ali para ser o mestre de cerimônia, ele que já houvera começado uma obra de 3 tomos, uma das maiores biografias do Cristo que se tem notícia, o homem Jesus, em tomo 1, 2 e 3. Ele é convidado para a tribuna. Então Ernesto Renan, o autor desses 3 tomos, A Vida do Cristo, uma das maiores biografias da história do Cristo, diante daquela aula inaugural da Academia de France, diante daquela multidão que o assistia, ali estavam as autoridades da igreja, ali estavam homens, os seus mestres, ali estavam ali os seus diretores, e ele não titubeia. É dado-lhe a palavra e ele fala, começa o seu discurso. Jesus é um homem incomparável. Jesus é um homem incomparável. E ele começa a falar dos feitos do Cristo, e ele choca aquelas autoridades da igreja dominante, porque tinham feito de Jesus apenas um mito, apenas uma estátua a ser adorada nos templos, mas nunca meditado Jesus como sendo o homem dos homens. Esse que desceu as dores das criaturas, que chorou as nossas lágrimas, esse que limpou as nossas feridas, que pronunciou palavras que penetrou os nossos corações, que elegeu ali os deserdados do mundo, que caminhou junto conosco, para que nós pudéssemos aprendermos a árdua lição do amor através do exemplo. Então Jesus é esse homem incomparável, meus irmãos, de Ernesto Renan. Que ele prossiga iluminando os nossos caminhos, abençoando os nossos passos. Que ele seja um símbolo da mudança de comportamento. Que ele seja o alimento constante das nossas almas. Que ele seja a luz a iluminar a treva das nossas ignorâncias, hoje, agora e sempre.
Que assim seja. Muito obrigado. Assim seja.